Olá, bom dia a todos. Estamos aqui com uma aula muito interessante sobre comprar e vender. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia mostra sobre comprar e vender? A Bíblia mostra muitas coisas boas que muitas vezes não tenhamos sucesso por causa da nossa falta de criatividade, de disposição, de habilidade. Vamos aprender hoje o que a Bíblia diz sobre comprar e vender, ou seja, o papel do comerciante, do vendedor. Mateus 13:44 diz assim: Todo o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Veja que o homem, ele achou um tesouro e viu que tinha algo de precioso naquele campo. E ali ele comprou aquele campo, vendeu tudo que tinha e investiu naquele campo, sabendo que valeria mais do que o valor próprio do próprio campo. Isto é assim, muitas vezes a gente procura uma mercadoria e encontra uma boa mercadoria que ela vai ter coisas mais valiosas em si do que o seu próprio valor apresentado na face de início. Então, o homem achou um produto valioso por ter algo de grande valor e não saiu cantando vitória ou contando vitória, porque escondeu a mina e agiu como um trader. O que é um trader? Trader é o comprador e vendedor. É aquele homem que compra, é o comerciante que compra e vende. Então, ele agiu como um trader. Ele usou a sabedoria. Ele investiu, mas ele não saiu espalhando para ninguém que ia fazer, que ia comprar, que ia vender, porque muitas vezes quando a gente fala para muita gente os nossos projetos, nossos planos, sempre dá errado, porque tem alguém que usa pessimismo, negativismo e atrapalha muitas vezes. Então, vamos ficar em silêncio, vamos guardar, vamos ficar orando a Deus, porque Deus é o único que nos direciona no caminho certo. Então você que é um profissional de venda, ou seja, você que está iniciando ainda, ou vai iniciar, isso é muito importante. O profissional já conhece, mas o iniciante ele precisa aprender algumas técnicas, algumas coisas. E nós estamos aqui para dar algum comentário sobre como você começar, como você iniciar, não é? Então aquele homem ele procurou e achou aquele campo e viu que tinha um tesouro escondido. E ele guardou, juntou dinheiro, vendeu tudo e comprou aquele tesouro. E o lucro dele não foi 100%, foi várias vezes 100%, 1000%, 10.000% e por aí vai. Outra coisa para um bom vendedor é ele ter boas pérolas, bons produtos. Você não vai comprar um produto de terceira qualidade para vender como um produto de boa qualidade. Você tem que ter boas pérolas, saber o que está comprando. Mateus 13:45 diz assim: O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que buscou boas pérolas. Então, o vendedor ele não deve vender qualquer coisa. O ideal é negociar um produto que ele possa dar informação sobre o tal produto. Você vai vender uma coisa que não sabe dar informação nenhuma, não conhece nada do produto, e principalmente na internet. Você vai ter muitas perguntas e vai haver muitas respostas. Se você não souber dar, o cliente ele não vai acreditar, não vai aceitar. Então, o ideal é que nós tenhamos conhecimento do produto. A durabilidade, a procedência, a origem, não é tudo, e até hoje se exige os códigos, né? Código de barra, isso e aquilo outro. Então tudo é necessário, mas pelo menos
que tenhamos conhecimento desse produto para dar boas informações e boas impressões para o cliente. Os produtos que não se acham facilmente na cidade são mais fáceis de se vender, mas não deixa de oferecer obstáculos. Ou seja, uma coisa que todo mundo vende, muitas vezes ninguém quer comprar. Mas acontece, necessidade básica é uma coisa, mas quando não é uma necessidade básica, o povo não se interessa muito para comprar. Vamos vender um produto diferenciado, um produto diferente, que não é fácil de se encontrar na cidade. Possa ser que seja fácil, mas que tenha facilidade de se negociar com ele também. Então, porque sempre haverá obstáculos. Vamos trabalhar com aquilo que nós tenhamos conhecimento, dar uma informação verdadeira, sincera e ali conversar com o cliente de uma forma sábia. Então, nós temos que ter boas pérolas, bons produtos. Tem gente que pega uma mercadoria vencida e traz para vender. O cliente compra sem observar e quando chega em casa está estragada a mercadoria. Isto não é bom. Agora, no outro caso, quando é uma mercadoria que não é perecível, aí a gente tem que saber tudo sobre aquela mercadoria para dar informação. Tem mercadoria que é de aço, ela se quebra facilmente. A de ferro não se quebra facilmente, ela se enverga. Então, tudo isso é informação que a gente tem que ir aprendendo aos poucos, não é? Com o conhecimento que nós vamos obtendo. Não ser dissoluto. Isto aqui é uma recomendação para quem trabalha, quem vende, quem negocia, para todos os profissionais de todas as áreas. Não ser dissoluto. Dissoluto quer dizer o que na Bíblia? É aquela pessoa que é extravagante, esbanjador. Ele vende aqui um produto, tem o seu lucro e já começa a gastar desnecessariamente. E no final da semana ou no fim do mês, ele quer fazer suas comemorações. Aí vai gastar um dinheiro desnecessariamente, não tendo, vamos dizer assim, um valor de ali guardado, de reserva, para suprir uma necessidade posterior que pode surgir, ou até um surgimento de uma oportunidade boa de comprar um container de produto, e aí ele vai ficar, né, com aquele dinheiro guardado para uma necessidade que vai surgir lá na frente. E não extravagar. Existem comerciantes que trabalham 6 meses e 6 meses é só para gastar. Não vai para frente. Não é? É claro que as pessoas não pensam em ficar rico, mas isso daí não é futuro para ninguém. Porque eu não vou gozar porque eu vou deixar de trabalhar 6 meses, porque eu trabalhei 6 e agora vou ser dissoluto, extravagante. Isso daí não é recomendação para ninguém, mas manter sempre o equilíbrio. Porque lá na frente, como eu já falei, pode surgir uma dificuldade maior, né? Por conta de ação da natureza mesmo, alguma catástrofe, algum acidente, alguma coisa, e pode servir aquela reserva que se guardou para coisas eventuais que podem acontecer. Então, Mateus 24:49 diz assim: o vendedor deve ser confiante e acreditar no seu sucesso, não ser extravagante e esbanjador. O texto fala de alguém aqui que duvida e começa a badernar, espancando e se embriagando com seus amigos. Então, o texto aqui está falando de pessoas que eles começam a extravagar aquilo que ganhou, não é? Aquilo que recebeu. Nós vemos aí o filho pródigo, ele pegou sua herança e gastou tudo. Depois que se acaba é que vai dizer, agora eu sei que eu estou errado, agora eu vejo que eu errei. E por que não pensou antes? Por que não se sentou, não pensou, não meditou que a extravagância vai atrapalhar a gente lá na frente? Quando é novo se extravaga, quando fica velhinho não tem uma casa para morar, não tem um carro, não tem uma família muitas vezes, por causa da extravagância que não foi corrigida no início.
o vendedor, o negociante, todos os profissionais, eles também não devem ser dissolutos ou extravagantes. A outra coisa aqui, o que é de César? Isso é o famoso texto bíblico que mostra: dai a César o que é de César. Mateus 22, versículo 2. Aqui está falando de tributos. Cumprir com as suas obrigações. Nós não devemos ganhar com dificuldade para depois gastar com facilidades. Não é? Então, se ganhamos, mas temos que prestar contas também daquilo que ganhamos, o que é de César. E o texto aqui diz assim: dai a César o que é de César. Mateus 22, versículo 2. O vendedor financeiramente correto não deixa de pagar os seus tributos. O Senhor que nos abençoa, Jesus, também pagou o produto de uma pescaria. Ele disse: olha, os homens chegaram cobrando os impostos e ele falou para o seu discípulo: vai, lança teu anzol ao mar e o peixe que tu pegar, tu abre e lá vai ter algo para pagar o nosso tributo. Aí o discípulo foi e aconteceu da forma que Jesus falou. Porque Jesus era uma pessoa correta, não era político, mas era correto. Nada contra a política, nada contra ninguém, mas era um homem correto. Então, para não se escandalizar e não escandalizar o evangelho que ele mesmo anunciava, ele pagou o seu tributo. E por que o vendedor, o comerciante, o trader, ele não quer pagar seus tributos? Isto é necessário obedecer esta regra aqui, que diz assim, vamos dar o que é de César. Então, todo comerciante deve se lembrar do leão da Receita Federal, e não só do leão da tribo de Judá. Não é porque nós somos cristãos que vamos pensar só Jesus, o leão da tribo de Judá. Devemos lembrar também do leão da Receita Federal. Atingiu aquela meta ali, tem que pagar, deve-se pagar. Não é? Existe um valor estipulado anualmente que passou daquele limite, você deverá pagar. Então, é necessário cumprir esta regra para não ficar prejudicado lá no futuro. Não é? Outra coisa que o vendedor deve ter são coisas novas. Ele vai tendo coisa ali, coisa que nunca vende, que fica no estoque muito tempo, que não é perecível mais, não vai servir mais. Guarda, mas sempre ter coisas novas, mercadoria nova, se atualizar no mercado. Porque isso faz muita diferença na vida de um vendedor, de um comerciante, de um negociante. Coisas novas, Mateus 13, 52, diz assim: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, ele tira coisas novas e velhas. As velhas ele vai separando. Se não conseguir vender, guarda lá, vai tentar vender um dia, mas vai ter sempre coisas novas e atualizadas. Então, atualizar o estoque é muito importante porque renova as mercadorias do seu estoque. Então, procure sempre renovar, sempre melhorar, sempre comprar coisas modernas, mais atualizadas, não ultrapassadas, não fora de uso, porque as pessoas gostam de coisas novas. Agora, nova com qualidade. Não adianta ser nova e pegou na mão, destraçaia tudo, cai tudo no chão, a bagaceira no chão e aí não serve para nada. Não, coisas boas de qualidade. É melhor você comprar um produto de qualidade e passar uma semana para vender do que comprar um que não tem qualidade, vender em um dia ou em uma hora e depois o cliente estará devolvendo e querendo seu dinheiro de volta. Então, produtos de qualidade, mesmo que demore um pouco, mas ele vai criar, estabelecer uma constância no teu negócio, porque você vai se alegrar, você vai vender, um dia vai vender, e aí você vai ter
sempre sucesso. Ser bom vendedor. Bom vendedor aqui não quer dizer que ele é uma pessoa fantástica, melhor do que ninguém, sabe mais do que os outros, que é bom demais, que todo mundo quer até adorar ele, e não é para adorar. A recomendação bíblica é adorar só o Senhor Deus dos céus, mas no sentido aqui de reverenciar fora do comum, vamos dizer assim. Então, ser bom vendedor aqui está em Mateus 13:47, que diz assim: o texto fala de um homem que lançou sua rede e a puxa com todo tipo de peixes, porém ele separa os bons dos maus, que é lançado fora. Os maus é quase o comentário que eu falei das coisas novas. Ser bom vendedor é aquele vendedor que sabe escolher os produtos. Se você não consegue definir bem, conhecer os produtos, procure uma pessoa, um amigo, na internet, procure, busque o assunto dessa natureza e você vai aprender melhor sobre isso aí. Então, procure trabalhar de uma forma profissional, mesmo que você esteja começando, mas sempre apontando para a coisa corretamente feita. Então, saber escolher bons produtos e poder oferecê-los sem alterar as informações do produtor. Isso também é importante. Nunca altere as informações do produtor. Nunca diga que o produto é de ferro se ele é de aço. Nunca diga que é de ouro se é de prata ou de bronze. Então, sempre forneça informações, não é? A aliança, ela é uma aliança de ouro, 18 quilates, mas informe que é feita de moeda, para que o vendedor depois não se surpreenda e venha devolver e você vai perder até o dinheiro muitas vezes. Então, não adianta vender coisas bonitas, mas sem características originais, do que vender coisas bonitas e originais. Então, tudo tem a sua dificuldade, né? Então, vamos ser um bom vendedor. Vamos lançar nossa rede, aquilo que vem, aquilo que eu pesco, eu vou separar para mim só os bons, produtos de qualidade. E se for um produto inferior, não tem problema você vender um produto inferior. O importante é que o cliente saiba que é um produto mais em conta, não é para ele, e que isso não é uma coisa profissionalmente falando de boa e excelente qualidade, mas que dá para usar. Não tem nada demais fazer isto aí. Então vamos trabalhar consciente, vamos ser um bom vendedor. Agora, a coisa mais importante de tudo isso que eu falei é o vendedor, é o comerciante, o negociante fazer doação. Ele ganha R$1.000, R$2.000, 10 mil, 100 mil, mas nunca faz uma doação para ninguém. Veja os exemplos da Bíblia. Jó era um homem muito rico, mas não despedia ninguém vazio. Todos que iam, é claro que a gente, com coisas poucas, não vamos dar para todo mundo. Mas sempre vai estar um aí, me dê R$5, me consiga R$5 aí para comprar um remédio, me consiga tanto aí para conseguir. Sempre vai acontecer isso. E a gente, uma vez ou outra, não vai quebrar ninguém. Pelo contrário, Deus vai honrar lá dos céus e vai nos abençoar mais e mais. Entendeu? R$2 não vai quebrar ninguém, R$5 não vai quebrar ninguém. É claro que tem momento que a gente está perturbado com a situação, porque é dificuldade e boleto para pagar, mas você fazendo isso, uma vez ou outra, mas sempre fazendo, sendo um costume, isso é muito importante, fazer doação para isso ser abençoado na tua vida, tudo isso. Efésios 4:28, parte B do versículo, diz que nós devemos trabalhar para ajudar aos necessitados, para repartir com aquele que tem necessidade. Não é que é para eu pegar o meu salário todo e dar para mostrar que eu sou bonzinho, não. Mas também favorecer os menos favorecidos.
Deus trabalhava assim, sempre trabalhou assim. Ele mandava o homem que tinha sua roça lá de milho, olha, as espigas que cair você não apanhe, deixe para os pobres. O trigo que cair, as bagens que cair, as folhas que caírem do trigo, deixe no chão, porque os pobres vão passar e vão recolher para eles. Isso é uma forma, já que você não vai na casa do pobre, já que você tem vergonha de falar com o pobre, então vá, deixe lá no chão. A Bíblia não diz diretamente assim, mas a realidade é essa, que nós só queremos abraçar quem está bem trajado, é natural, mas precisamos fazer doações para tudo isso ser abençoado em nossa vida. Então, seja próspero, seja abençoado, mas ajuda o teu irmão, porque não vai te faltar. Uma vez eu fiz um serviço de R$ 20, quando foi no outro dia, eu achei uma nota de R$ 50 do meu lado. E eu não andei muito caminho para achar essa nota, eu nem estava procurando. No outro dia, eu dei R$ 25 de produto para uma pessoa carente e no outro dia achei R$ 50. Deus faz assim porque Deus honra a tua bondade. Seja um bom vendedor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Shalom.